Olá, paz do Senhor Jesus. Está no ar o programa 5 Minutos com Jesus. E nesta oportunidade que nós temos, nós vamos tratar sobre um assunto muito atual dos nossos dias, que é o assunto da ansiedade. A ansiedade, ela é um sentimento ligado à preocupação, ao nervosismo, ao medo. Apesar da ansiedade ser uma reação natural do nosso corpo, a ansiedade ela pode virar uma preocupação exagerada, ela pode se tornar um distúrbio, e esse distúrbio ele começa a atrapalhar o dia a dia das pessoas. Então, essa ansiedade, ela é uma preocupação intensa e excessiva, ela é um medo de uma situação cotidiana, de uma situação do nosso dia a dia, né? E a ansiedade, ela pode ocorrer uma frequência cardíaca elevada, uma respiração rápida, uma sudorese, uma sensação de cansaço. Então, a ansiedade, o seu conceito, ela é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. A ansiedade, ela é um desconforto psíquico, um sentimento de agonia, de aflição, de angústia, né? É um desejo intenso e impetuoso, um sentimento de impaciência, e isso pode trazer sofridão, isso pode trazer avidez. Na verdade, também é uma ausência de tranquilidade, um medo, um receio. Então, a ansiedade ela é uma condição emocional de sofrimento, definido pela expectativa de algo que nem ainda aconteceu ou algo que é apenas uma ameaça. E diante desse cenário, a pessoa se sente indefesa. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro, no capítulo de Número, no versículo de número 7, nós lemos o texto bíblico que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O sentido do verbo aqui, lançar, no texto bíblico, é o mesmo ato de arremessar uma bola. Para que haja o arremesso, essa bola ela precisa sair da minha mão para que então o lançamento aconteça. E nós temos aqui uma recomendação para ser aplicado em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos lançar sobre o Senhor Jesus toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, porque o Senhor Jesus ele tem cuidado de nós. Eu quero trazer para você aqui agora, uma ilustração chamada uma taça de cristal. Um determinado pastor, ele percebeu que as suas ovelhas estavam passando por muitas situações de estresse, ansiedade, preocupações diversas, e isso estava afetando negativamente o resultado das pessoas, estava causando um impacto negativo. Então aquele pastor ele resolve trazer uma lição bíblica, porém de uma forma com que ele pudesse fazer com que as pessoas sempre se lembrassem daquela situação quando elas estivessem numa situação estressante, numa situação de ansiedade e em meio a preocupações. Então aquele pastor ele leva ali para a sua igreja uma taça. E quando ele apresenta aquela taça para os membros da sua igreja, ele disse assim: olha, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E alguém imediatamente pergunta: olha pastor, você vai perguntar se a taça está cheia ou se a taça está vazia? E ele disse: não, hoje eu quero fazer uma pergunta diferente para vocês. Qual é o peso dessa taça de cristal? E alguém disse assim: olha, começa ali um zum, entre a plateia, e alguns dizem: olha, essa taça tem 300 gramas, essa taça tem 400 gramas. E o pastor então, muito sabiamente, ele pega ali uma garrafa com água e ele despeja sobre aquela taça, e aquela taça ela fica então cheia de água. E o pastor então chama um jovem que estava ali no meio da plateia
e disse assim: olha, eu preciso que você segure essa taça para mim, para que eu possa prosseguir com a explanação da mensagem. E o rapaz prontamente atendeu o pastor, só que passado alguns minutos, aquele rapaz ele faz um sinal para o pastor. Disse assim: olha, pastor, eu posso me sentar porque o meu braço ele começou aqui a doer. E o pastor então olha para ele e disse assim: não, você pode aguentar um pouquinho mais. Então aquele jovem balança a cabeça positivamente e continua segurando aquela taça com água. O pastor continua então no discorrer do seu sermão. Passado 10 minutos, aquele jovem interrompe o pastor e disse assim: olha, pastor, eu não estou aguentando mais segurar. O meu braço ele já está doendo e eu preciso parar. E o pastor então diz para ele: você não aguenta mais? Ele disse: não, eu não aguento mais porque o meu braço já está dormente, o meu corpo já está sentindo, eu já estou sentindo a preocupação de estar segurando essa taça. E o pastor então olha para aquele jovem, ele olha para a sua congregação e o pastor diz assim: olha, do mesmo jeito que esse jovem não suportou segurar uma taça de cristal com água com o peso aproximadamente de 700 gramas, ele não conseguiu segurar por muito tempo, assim somos nós. Quando nós estamos pensando em alguma coisa, nós pensamos e a gente deixa de pensar. Aquilo não me incomoda tanto, mas quando eu passo a pensar naquele problema, quando eu passo a pensar naquela situação por muito mais tempo, aquilo me traz então uma ansiedade, aquilo me traz uma preocupação. Então, se eu ficar muito tempo guardando aquilo, segurando aquilo, com certeza vai gerar ali uma ansiedade, aquela ansiedade vai trazer um distúrbio. Mas o Senhor Jesus, Ele tem a solução para a ansiedade. O Senhor Jesus nos convida, o Senhor Jesus te convida, a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque o Senhor Jesus, Ele tem cuidado de nós. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, nós vemos a recomendação para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. O salmista disse assim: olha, deleita-te também no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Eu quero te convidar você neste momento a lançar sobre o Senhor Jesus toda a vossa ansiedade, porque o Senhor Jesus, Ele tem cuidado de vós. O Senhor Jesus, Ele tem cuidado da minha e da sua vida. Lance sobre o Senhor Jesus toda a vossa ansiedade. Amém.